Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre como formar líderes de pequenos grupos e como organizar as atividades aí no seu PG. Todos somos líderes em alguma esfera, seja em nossa casa, em nosso trabalho, ou seja até aí mesmo em sua igreja. Mas como deve ser a liderança nos pequenos grupos? Eu quero te lembrar que este conteúdo e outras aulas estão disponíveis nesta revista, Discipulando com Excelência, que você pode solicitar aí na sua associação ou então baixar em PDF no link abaixo, juntamente com outros materiais disponíveis. Na aula de hoje, nós vamos conversar com o líder do Ministério Pessoal, de Escola Sabatina, Missão Global e Ação Solidária da Igreja Adventista para a nossa região noroeste do Brasil, Pastor Tiago Ferreira. Pastor, seja muito bem-vindo. O senhor tem uma outra aula ainda com a gente nesse curso de liderança, mas eu também quero lembrar para quem está nos acompanhando que foi do senhor a ideia de fazer esse curso, que com certeza vem bem a calhar. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez nessa aula. Obrigado, Tati. É uma alegria poder participar. Um abraço, queridos líderes. Muito bem, então vamos lá. De acordo com Ellen White, pastor, qual é o duplo propósito do PG? A gente já tem uma resposta aqui, são duplos, são duas coisas. E quais são elas, pastor? Isso é muito importante a gente definir, porque existe muita confusão, queridos líderes, a respeito do que é um pequeno grupo, qual que é o propósito do PG. Às vezes as pessoas entendem que o pequeno grupo é simplesmente um grupo de oração, outros pensam que é uma classe bíblica, né? Outros pensam que é apenas um grupo de amigos para ali ter um momento de apoio, de socialização. Mas Ellen White ela tem uma declaração que inclusive a gente já mencionou em outra aula, mas eu quero repeti-la aqui porque ela é muito importante, que ela define o que a Tati acabou de mencionar, qual que é o duplo propósito do pequeno grupo. Aí fica muito mais fácil você, líder, pensar nas atividades do seu pequeno grupo, tendo a compreensão de quais são esses propósitos do pequeno grupo, né? E Ellen White diz aqui no livro Testemunho para a Igreja, no volume 7, na página 21 e 22, o seguinte: se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos, a fim de trabalhar não somente pelos membros da igreja, mas também pelos incrédulos. Então, aqui a gente vê o duplo propósito do pequeno grupo. Primeiro, o pequeno grupo é para a gente fortalecer a fé dos membros da igreja, pastoreá-los, discipulá-los, para que eles possam crescer no conhecimento de Cristo. Mas o pequeno grupo também, Tati, tem um propósito de alcançar novas pessoas para Cristo. Então, querido líder de PG, ou você que deseja ser um líder de pequeno grupo, quais são os dois propósitos do PG? Edificar os de dentro, alcançar aquelas pessoas que estão lá fora e que precisam da mensagem de salvação. Olha só, muito importante, pastor. Agora, existem características essenciais que a gente precisa ver num pequeno grupo? Existem sim, e é importante a gente pontuar isso. A primeira grande característica o próprio nome do pequeno grupo já apresenta essa característica. O que é um pequeno grupo? Um grupo reduzido de pessoas. Por que a gente enfatiza essa questão de que o pequeno grupo precisa de uma quantidade pequena de pessoas, limitada de pessoas? Porque não existe aprofundamento dos relacionamentos em um grande grupo, certo? E outra coisa, quando há um pequeno grupo, todas as pessoas acabam participando da programação. Quando é um grande grupo, nem todos conseguem interagir. Então, por isso que nós enfatizamos que o pequeno grupo ele precisa permanecer pequeno. Mas, obviamente, nós vamos trazer novas pessoas, a gente vai fazer o pequeno grupo crescer, mas quando o pequeno grupo crescer, nós precisamos multiplicá-lo para que ele permaneça com essa característica como um pequeno grupo, como diz a própria expressão, tá bom? Um outro ponto é a regularidade, Tati. O pequeno grupo ele precisa funcionar semanalmente.
Então, essa regularidade vai dar dinamismo, vai aprofundar os relacionamentos, vai fazer com que o pequeno grupo seja um programa das pessoas que participam, de fato, uma rotina semanal. Então, é muito importante essa questão da regularidade. Uma outra característica é o alcance. Pastor, podemos fazer pequenos grupos no prédio da igreja? Podemos, ok. É possível fazer. Só que não é o ideal. O ideal, Tati, é que o pequeno grupo funcione fora do prédio da igreja. Por quê? Porque o pequeno grupo precisa estar onde estão as pessoas. Vejam que é muito mais fácil a gente levar as pessoas para um pequeno grupo do que necessariamente para o prédio da igreja, para as reuniões da igreja. Então, o pequeno grupo precisa estar fora do prédio da igreja. As reuniões precisam ali acontecer. Outras características, Tati. O pequeno grupo precisa enfatizar comunhão, relacionamento e missão. Comunhão com Deus através do estudo da Bíblia, da oração. Relacionamento, a interação que a gente tem no pequeno grupo, confraternização, quebra-gelo, essas partes do PG, a recepção, né, o acolhimento que a gente faz com as pessoas ali no momento do PG. E nós temos que ter a missão. O pequeno grupo tem que ter um foco missionário. Então, nós precisamos incentivar os membros do nosso pequeno grupo a trazer amigos para participar ali desse momento especial e, através do relacionamento, a gente acaba evangelizando pessoas. Enfim, para resumir tudo isso, Tati, o que é o pequeno grupo? Um instrumento nas mãos de Deus para fazer discípulos. Mas não discípulos assim que vão para a igreja, ficam lá sentados, só papando o sermão, não. São discípulos que se envolvem na missão, discípulos fazedores de outros discípulos. Muito bem, pastor. Isso tudo é muito essencial, mas básico também e essencial, desculpa a redundância, é um bom líder. Agora, como que a gente faz para ter um líder que seja focado com uma visão discipuladora, pastor? Ótima pergunta essa, Tati. Veja, se nós não tivermos uma liderança comprometida, dificilmente nós vamos ter pequenos grupos saudáveis, sólidos, né, e que perduram. Uma coisa que acontece, os nossos líderes aí que estão nos assistindo sabem muito bem, os nossos pastores, que às vezes começa o pequeno grupo, mas logo esse pequeno grupo termina. Não chega nem à maturidade, não chega à multiplicação. Por que isso acontece? Talvez porque o líder não esteja bem preparado, talvez porque o líder ainda não tenha convicção de que aquele é um ministério de Deus. Então é importante nós termos líderes com uma visão discipuladora. Tá? Então, como que a gente forma líderes de pequenos grupos? Primeiramente, nós formamos líderes de PGs no próprio ambiente do pequeno grupo. Então, você que é líder de pequeno grupo, você precisaria escolher alguém, escolha alguém, trabalhe com essa pessoa, dê a ela oportunidade de participar ali do pequeno grupo, de conduzir algumas partes do pequeno grupo, vá preparando essa pessoa para que ela seja futuramente um líder de pequeno grupo, né? Outra maneira, Tati, de prepararmos líderes, outras duas maneiras, na verdade, porque aí envolve mais o pastor e o coordenador de pequenos grupos da igreja, é através do pequeno grupo protótipo. Como é que funciona? Numa igreja em que tem poucos pequenos grupos ou nenhum pequeno grupo, o pastor pode começar organizando ele um pequeno grupo com alguns líderes em potencial. Então ele reúne em um pequeno grupo, é uma escola bem prática. O pastor vai modelar, né? Por isso que a gente chama de pequeno grupo protótipo. Então ele vai servir de modelo e ali essas pessoas vão aprender a liderar pequenos grupos e elas ali estabelecerão os seus pequenos grupos. Esse é o PG protótipo. Em uma igreja em que nós já temos uma rede de pequenos grupos, como é que a gente pode ampliar essa rede? A gente amplia exatamente através da escola de líderes. E a escola de líderes tem que ver com esse nosso curso, inclusive, Sim, né? Com certeza. É um curso de líderes de pequenos grupos. Então, com esse material aqui, você pode, querido pastor, você que é coordenador de pequenos grupos, e você que é líder, obviamente, você vai poder participar dessa escola de líderes de PGs. Então, aqui, nós temos aqui um roteiro, todo um curso que foi preparado para ajudar vocês nesse sentido. Então, é uma escola teórica, mas também prática. Então, aqui a gente aprende os princípios e a gente experimenta isso na reunião do pequeno grupo, né? Nós preparamos nessa revista, que a Tati já apresentou para vocês, 12 temas
São 10 temas, 10 artigos e 2 entrevistas que são também uma espécie de treinamento, porque conta a experiência de um pastor e a experiência de um líder de pequeno grupo que nos ajuda nesse sentido. Então, através desse material, através de encontros de motivação, de avaliação, a gente consegue formar novos líderes de pequenos grupos. Que bom, pastor. É importante essa troca de experiências também, esse manual que a gente está dando aqui nessas aulas, mas também conversar com os outros, o que está dando certo, o que não está dando certo, porque eu acho que a realidade, ali o local também influencia muito, né? É verdade. A comunidade que a gente tem, o ambiente que a gente vive e tudo tem muito a ver com isso. É verdade, Tati. Então, aproveitando aqui a sua fala, eu quero reforçar com você que é líder de PG, é fundamental, tanto o líder de PG também como o líder da unidade da escola sabatina, preparar uma nova pessoa, ou para liderar a unidade, ou para liderar o pequeno grupo, porque é nesse ambiente do pequeno grupo que, de fato, a gente forma, né, líderes. A gente pode até ter esse curso, uma escola de líderes para aprofundar a visão, a prática deles, mas o que de fato funciona é lá no pequeno grupo, lá na unidade da escola sabatina, a gente preparar essas pessoas. Muito bem. Agora, pastor, eu acho que tem algo, assim, manter um PG é uma coisa que já demanda ali um trabalho, uma atenção, mas multiplicá-los é ainda um outro desafio. Como é que então a gente mantém e multiplica um PG, pastor? Bom, nós já falamos aqui, Tati, queridos amigos, que começar um pequeno grupo não é tão difícil. O grande desafio é a gente manter o pequeno grupo, é a gente multiplicar o pequeno grupo. Mas com a bênção de Deus, com oração, com comprometimento, a gente chega lá. Agora, alguns pontos são essenciais. Primeiro, quando a rede de pequenos grupos aumenta, ou a quantidade de pequenos grupos aumenta na sua igreja, é muito importante nomear, dentre os líderes de pequenos grupos, aquele que mais se destaca para ele ser o coordenador dos pequenos grupos, né? Então essa pessoa vai, juntamente com o pastor, supervisionar o trabalho dos pequenos grupos. Então ter um coordenador de pequenos grupos vai ajudar nesse processo de manutenção, de acompanhamento e de multiplicação dos pequenos grupos. Outro detalhe importante, nós precisamos reunir de maneira regular os líderes dos pequenos grupos. Eles não podem ficar sozinhos. A gente precisa reuni-los pelo menos uma vez por mês. Essa reunião pode ser liderada pelo pastor, pelo coordenador. Será uma reunião de avaliação, uma reunião de treinamento, de compartilhamento de ideias. Então isso aí vai encorajar os pequenos grupos e vai ajudar a mantê-los e prepará-los, inclusive, para a multiplicação. Agora, Tati, amigos, além do coordenador e além dessas reuniões, outro ponto muito importante, o evangelismo. O pequeno grupo constantemente tem que estar envolvido na pregação do evangelho. Nós precisamos incentivar os membros do PG para que tragam mais amigos, né? E ali a gente vai aumentando o número de pessoas no nosso pequeno grupo, conduzindo essas pessoas a Cristo, ao batismo. E aí, quando o nosso pequeno grupo crescer, a gente multiplica ele. Então, quando o nosso pequeno grupo estiver grávido, viu? Essa é a expressão, Tati. Quando o pequeno grupo ele fica grávido, quando que um pequeno grupo fica grávido? 2 sinais que o pequeno grupo está grávido. Primeiro, cresceu em número, está grande o grupo, já não é mais um PG, mas um GG. Então já é um sinal. O segundo sinal é quando nós temos uma pessoa lá no nosso PG que a gente percebe que tem habilidade para liderar um novo pequeno grupo. Então a gente capacita essa pessoa e aí a gente já tem os 2 ingredientes para a multiplicação, os 2 elementos. Cresceu o pequeno grupo e a gente tem um líder que pode liderar um novo pequeno grupo. Aí agora a gente faz todo esse processo da multiplicação, tá certo? E aí a gente tem como manter essa dinâmica do pequeno grupo, com evangelismo e com esse foco de multiplicá-lo. E deve ser muito gostoso ver o filho nascer, né? Ou os filhos nascendo, porque muitas gravidezes desses PGs podem ter múltiplos nascimentos de líderes, de pessoas. Isso que é vão importante, conduzir. assim, olha, e vale a pena, isso que você mencionou, Tati, a gente reforçar com os nossos líderes, os nossos pastores que nos acompanham, o seguinte, olha, desde o início do pequeno grupo,
nós precisamos mostrar para os membros que a intenção é ganhar novos amigos para futuramente criar um novo pequeno grupo em um novo território para a gente alcançar mais pessoas para Cristo. Então, quando o pequeno grupo ele tem essa ousadia, constantemente o líder está colocando isso diante dos membros, no momento da multiplicação, o parto vai ser um momento de felicidade. Com certeza. Não vai ser um momento ali de tristeza, né? Porque tem alguns pequenos grupos que eles se tornam uma comunidade tão fechada que no momento da multiplicação eles não querem. Não querem se soltar. Não, então, assim, a gente precisa ter esse cuidado também. As pessoas precisam entender que a multiplicação tem um sentido positivo. E nada impede, né, Tati, que em algum momento os pequenos grupos se reúnam para ter Com aquela certeza. confraternização futuramente. Com Mas certeza. é importante o pequeno grupo ter esse foco missionário. Numa linguagem didática, o pequeno grupo é uma panela que não é para ter tampa. É para estar aberto para as novas outras possibilidades. Pastor, ainda falando sobre essa liderança, não é apenas possível ter um líder que apenas tenha boas intenções. É preciso ter um planejamento para a execução desse pequeno grupo. Como é que a gente faz isso, pastor? Isso também é fundamental para manter o pequeno grupo. Vejam, amigos, nós temos a tendência de fazer tudo assim meio solto, né? Mas quando a gente não tem um objetivo claro, qualquer caminho vai nos levar a lugar nenhum. Então, querido líder, você precisa ter um cronograma simples, não é nada complexo, tá? Não é nada assim difícil de ser feito. Mas você pode, primeiramente, reunir os membros do seu pequeno grupo e aí você conversar com eles sobre quais atividades vocês podem desenvolver no trimestre. Não faça um planejamento para o ano, porque a gente não sabe assim como é que vai ser. Então, faça um planejamento trimestral. E aí o que você vai fazer? 2 dicas importantes. A primeira dica: estabeleça atividades focando comunhão, ame a Deus, relacionamento, ame as pessoas e missão, ame a missão, né? Que são as 3 ênfases da nossa igreja aqui na região noroeste do Brasil. Então, para cada ênfase, defina uma atividade no trimestre. Por exemplo, a ênfase de comunhão, o ame a Deus. O que meu pequeno grupo pode fazer para fortalecer a comunhão? Uma ideia aqui, ó. No artigo a gente apresenta várias ideias, mas uma ideia. Você pode promover um dia de jejum e oração no trimestre para o seu PG. Olha que interessante. Defina um dia ali de jejum, de oração, vocês podem se reunir para ter um momento de consagração. Já pensou assim o poder que uma reunião como essa pode oferecer para o seu pequeno grupo no que diz respeito à comunhão com Deus? Vocês podem incentivar a aquisição da lição da escola sabatina, o estudo diário da lição, você está fortalecendo a comunhão. Você pode promover uma campanha de oração, né, ao longo de 24 horas, né, pode fazer uma escalinha ali com os membros do PG e eles sempre estarem ali em algum momento orando, em algum período. Então, use a sua criatividade, mas assim, defina pelo menos uma atividade para a área de comunhão, uma atividade para a área de relacionamento. Por exemplo, um passeio ciclístico com o PG. Olha que legal. Muito junta-panela. Legal. Né? Aqui, inclusive, nós temos um dos artigos que aborda essa questão, né? A importância da confraternização. São as dicas, a aula das dicas. Exatamente. Então, assim, é importante o líder de pequeno grupo coordenar, ter uma data estabelecida, combinada com os membros. E, por fim, a missão também, que é essencial. Com certeza. Né? Então, quais são algumas atividades que a gente pode promover em relação à missão? Por exemplo, você pode realizar um ponto de pregação com o seu pequeno grupo. Tá? No período da Semana Santa, evangelismo Caleb, evangelismo do Ministério da Mulher, evangelismo público de colheita lá no mês de setembro, batismo da primavera. Você pode organizar um ponto de pregação com o seu pequeno grupo num período evangelístico. Vocês podem promover distribuição de literatura missionária, vocês podem visitar orfanatos, asilos, casa de idosos, né? Vocês podem, por exemplo, definir um alvo de batismo do pequeno grupo. Nesse ano, meu pequeno grupo vai conduzir 2 pessoas, pelo menos, para Cristo. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre.
O pequeno grupo pode ser organizado em duplas missionárias, duplas visitadoras, duplas de oração. Vejam, existem diversas ideias. Eu só aconselho, Tati, aos líderes aqui que não coloquem muitas coisas. Com certeza. Obviamente, né? Pelo menos uma atividade para cada uma dessas áreas no trimestre. Aí você vai dar dinamismo para o seu pequeno grupo, você vai dar atividades, não apenas a reunião, mas atividades externas. E isso vai ajudar, obviamente, o seu pequeno grupo crescer, se tornar um pequeno grupo dinâmico e um pequeno grupo que cumpre a missão do Senhor Jesus. Pastor, muito obrigada por essa aula. Eu acho que ficou claro que o planejamento e a organização e um bom líder é, de fato, coisas essenciais para que um pequeno grupo funcione. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, Tati. Muito obrigada. Eu quero te lembrar que esta aula e diversas outras estão disponíveis no link abaixo, inclusive em formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.